Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo de fotossíntese, nesta terceira parte da nossa videoaula, a gente começa a falar sobre a fase escura, ou ciclo de Calvin, ou ciclo C3. Bom, esse conjunto de reações que vai, resumidamente, reduzir o carbono do CO2 a um carbono em triose fosfato, foi elucidado por Menvi Calvin, que viveu de 1911 até 97, por isso recebeu o nome ciclo de Calvin, tá? Como eu disse, as reações químicas que ocorrem nesse ciclo ou fase escura reduzem átomos de carbono do seu estado mais oxidado ou totalmente oxidado, que é o estado presente aqui na molécula de CO2, para um estado mais reduzido presente em um carboidrato. O produto mesmo do ciclo de Calvin não é uma hexose, mas sim uma triose fosfato. Em reações subsequentes ao ciclo de Calvin é que trioses fosfatos são unidas, condensadas, formando hexoses ou outros subprodutos que o metabolismo de uma planta necessita. Bom, o ciclo de Calvin, portanto, para reduzir carbono do CO2 em carbono de triose fosfato, ele vai depender do ATP e do NADPH, que foram produtos da fase clara. E com essa matéria-prima, vai sintetizar carboidratos simples, monossacarídeos com 3 carbonos, ou no futuro com 6, né, em reações subsequentes, a partir de fontes de carbono CO2 e também utilizando água. E quando a gente pensa no local onde essas reações do ciclo de Calvin ocorrem dentro de um cloroplasto, a gente está falando de estroma, tá? Então, quando a gente está falando do ciclo de Calvin, a gente está falando de um conjunto de reações químicas que dependem de enzimas que estão ali distribuídas no estroma do cloroplasto, tá? É importante a gente dizer que os produtos da fase clara, o ATP e o NADPH, vieram de reações de fotofosforilação cíclica e acíclica e também da fotólise da água e foram produzidos ou enviados, né, para o estroma do cloroplasto. Eles são empregados, portanto, para reduzir o carbono do CO2 em carbono de triose fosfato, que pode ser utilizado para a produção de carboidratos mais complexos. Vale destacar que quando a gente está falando de ciclo de Calvin, de fotossíntese, fase escura, biossíntese de monossacarídeos a partir de CO2, a gente está falando de reações que envolvem principalmente redução e que precisam de doador de elétrons. O doador de elétrons, o carreador de elétrons das reações de biossíntese, desde lá da biossíntese de ácidos graxos, que a gente viu em sala de aula, é moléculas, né, são moléculas de NADPH. Para quem não se lembra, o NADPH é muito semelhante ao NADH, que é o carreador de elétrons dos catabolismos energéticos. A grande diferença é que no NADPH a gente tem um grupo fosfato acoplado ao carbono 2 da ribose, que constitui esse transportador de elétrons. Então, aqui a gente tem em paralelo a molécula de NADH, a molécula de NADPH, a diferença está nesse grupo fosfato que está acoplado à hidroxila do carbono 2, tá? E, portanto, o NADPH atua como doador de elétrons, agente redutor nos processos de biossíntese e, obviamente, ele está presente aqui no ciclo de Calvin, enquanto que o NADH é produto da oxidação de produtos, de moléculas orgânicas em catabolismos energéticos e ele é oxidado na cadeia respiratória, gerando ATP, ok? Bom, o produto principal do ciclo de Calvin, quando a gente pensa, então, no ciclo de Calvin, reduzindo o carbono do CO2, esse produto final são trioses fosfato, que, como eu disse, são prontamente condensadas em hexoses fosfato e que são matéria-prima para vários destinos em uma planta. Então, quando a gente está pensando em mobilização de carboidrato na planta, de um tecido fotossintético, como a folha, para um tecido não fotossintético, que precisa de fonte de energia, como é a raiz, esse transporte de carboidrato na planta se dá na forma de moléculas de sacarose, que é uma frutose, como a glicose, né, um disacarídeo, que é transportado pelo xilema e permite esse deslocamento de fonte de carbono entre um tecido fotossintético para um tecido não fotossintético.
Essas hexoses fosfato também podem ser matéria-prima para moléculas de armazenamento de energia, como no caso das plantas, o principal carboidrato de reserva é o amido, que é a união de várias moléculas de glicose em uma longa cadeia polissacarídea. Também a partir de hexoses fosfato, nós temos o precursor da principal molécula que constitui a parede celular das plantas, a celulose. Então, a fabricação de celulose, que permite a multiplicação da célula e, obviamente, o crescimento de uma planta, se dá também a partir de hexose fosfato. E, por vias metabólicas próprias de planta, ou até mesmo a própria via das pentose fosfato, que a gente viu no metabolismo de carboidratos, hexoses fosfato podem ser convertidas em pentose fosfato, que são importantes intermediários, importantes fontes para intermediários metabólicos da biossíntese de várias moléculas orgânicas, como ácidos nucleicos, DNA e RNA, aminoácidos que se transformam em proteínas e diferentes lipídios também presentes. Então, vejam, portanto, que o cerne de toda a construção de biossíntese vegetal estão nas trioses fosfato, que são os produtos da fotossíntese. E quando a gente pensa em etapas do ciclo de Calvin, a gente percebe que o ciclo de Calvin, didaticamente, é dividido em 3 estágios ou 3 etapas. A primeira etapa é o estágio de fixação do carbono do CO2 em moléculas orgânicas com 3 carbonos, é o caso do produto da reação de fixação de CO2, que é o 3-fosfoglicerato. Então, o primeiro estágio do ciclo de Calvin é a fixação do carbono do CO2 em trioses fosfato. O segundo estágio do ciclo de Calvin é a redução desse carbono através do consumo de NADPH e de ATP. E o terceiro estágio do ciclo de Calvin é a regeneração, a partir dos produtos do estágio 2, da molécula aceptora de carbono do CO2. Porque vejam que no estágio 1, que é a fixação do CO2, a gente tem o CO2 reagindo com a molécula de ribulose 1,5-bifosfato, que é um aceptor de CO2. Então, para que seja um ciclo, essa molécula de ribulose 1,5-bifosfato consumida no estágio 1 precisa, no estágio 3, de ser regenerada a partir dos produtos do estágio 2, que reduziram o carbono do CO2 em estados de oxidação mais reduzidos. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês olham o ciclo de Calvin, fixação de CO2, consome CO2 e produz molécula orgânica, reduz carbono, consumindo elétrons do NADPH e consumindo energia de ATP, e regenera o aceptor de CO2. Parece muito com quem? Pausa o vídeo e pensa. Isso parece com o que a gente já estudou em sala de aula. Você pausou e voltou. Não voltou? Você já sabe a resposta. Isso aqui, gente, nada mais é do que, de maneira geral, é claro que não é o inverso, mas o ciclo de Calvin funciona no modo oposto ao funcionamento do ciclo do ácido cítrico. Por quê? Lá no ciclo do ácido cítrico, a gente tinha um conjunto de 8 reações químicas que descarboxilava as moléculas orgânicas, retirando delas CO2. Aqui a gente fixa CO2 em molécula orgânica. Lá a gente oxidava as moléculas orgânicas, retirando elétrons dela e produzindo NADH e FADH2. Aqui a gente reduz molécula orgânica com elétrons vindos do NADPH lá da fase clara. E também lá no ciclo do ácido cítrico, a gente regenerava o aceptor de acetil-CoA, que era o oxaloacetato. Aqui também a gente regenera o aceptor de CO2, que é a ribulose 1,5-bifosfato. Então, o ciclo de Calvin nada mais é do que a versão do ciclo do ácido cítrico que se movimenta no sentido inverso. Claro, gente, que não é um inverso do outro, porque as enzimas são completamente diferentes. Tá? Mas, de maneira geral, o que está acontecendo em um aqui está acontecendo no sentido inverso. No sentido de um libera CO2, o outro fixa. Um oxida, o outro reduz.
mas ambos regeneram o aceptor da primeira fase, tá? E agora a gente vai entrar, de fato, nas reações químicas de cada um desses estágios do ciclo de Calvin, tá? Bom, primeira etapa do ciclo de Calvin é, de fato, a fixação do gás carbônico. Então, a molécula de CO2 se condensa com o seu aceptor localizado na matriz do cloroplasto, que é o estroma, que é a molécula ribulose 1,5-bifosfato, tá? Formando um composto extremamente instável de 6 carbonos, né? Porque a ribulose, ela é uma pentose com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, mais um carbono do CO2, dão 6 carbonos. Esse complexo intermediário de 6 carbonos é instável, se divide ao meio, produzindo 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, cada uma com 3 carbonos, são trioses, né? Bom, a enzima que catalisa essa reação é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, conhecida popularmente como rubisco. Tá? É uma das enzimas mais importantes da fotossíntese, é a enzima ou proteína mais abundante do planeta Terra, tá? E é importante a gente dizer que essa é uma reação que se processa de forma extremamente lenta e, portanto, graças a isso, ela é a etapa limitante da síntese de hexoses dentro do processo fotossintético. Bom, como o próprio nome diz, a rubisco, ela tem atividade de carboxilase e atividade de oxigenase. Essa atividade que é importante para o ciclo de Calvin, como vocês estão vendo, é uma atividade de carboxilase. Ela funciona carboxilando ribulose 1,5-bifosfato com CO2, produzindo 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Bom, mas ela tem uma outra atividade, a atividade de oxigenase, tá? Então, é importante a gente dizer que a rubisco pode reagir com oxigênio ou com CO2. Quando a rubisco opta, né, pela reação com o oxigênio, isso acontece quando tem a enzima está submetida a altas temperaturas e a uma baixa proporção de CO2 em relação ao oxigênio. Ela está num ambiente que tem muito CO2, tá? E que tem pouco oxigênio. Então, quando está nessa situação, ela tem uma preferência por reagir com o oxigênio. E aí, nesse caso, em vez de sofrer uma carboxilação, a rubisco catalisa uma oxigenação. E a gente costuma dizer que é uma catálise de oxigenação deletéria, pois os produtos dessa reação de oxigenação da rubisco, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho, eles são o fosfoglicolato e uma molécula de 3-fosfoglicerato. E como essas moléculas não seguem as duas no ciclo de Calvin, elas não são produtos úteis para a síntese de hexose. E a gente vai ver que na conversão dessas moléculas no metabolismo, ocorre um consumo de ATP e de NADPH sem produção de hexoses no final. Portanto, a gente vai consumir oxigênio sem produção de energia, por isso que a gente chama de fotorrespiração, o processo em que a rubisco reage com o oxigênio ao invés do gás carbônico. Quando a rubisco, porém, faz a carboxilação em condições de baixas temperaturas e uma alta proporção de CO2 em relação a oxigênio, muito CO2 e pouco oxigênio, ela tem uma tendência a fazer a carboxilação e, portanto, ela vai produzir as 2 moléculas de 3-fosfoglicerato que seguem no ciclo de Calvin. Então, na reação de oxigenação intermediada pelo rubisco, observe, então, que a ribulose 1,5-bifosfato, em vez de produzir 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, produz 1,2-fosfoglicolato e 1,3-fosfoglicerato. E qual que é o grande problema dessa reação de oxigenação que leva a esse consumo de oxigênio sem, claro, a produção de ATP, sem um saldo energético positivo? O que acaba acontecendo aqui é o seguinte, pessoal. A fotorrespiração, portanto, se processa quando a rubisco, em condições que favorecem a oxigenação, altas temperaturas e baixa proporção CO2 e O2, ela acaba oxigenando a ribulose 1,5-bisfosfato,
ao invés de carboxilá-la. Nesse sentido, portanto, a rubisco produz 3-fosfoglicerato, que pode entrar no ciclo de Calvin, e o 2-fosfoglicolato. Ainda no estroma do cloroplasto, o 2-fosfoglicolato é alvo de uma fosfatase que remove o grupo fosfato, liberando o glicolato. O glicolato ele é transferido do cloroplasto para o peroxissomo, e no peroxissomo, o glicolato ele é alvo de uma segunda reação de oxigenação pela enzima ácido glicólico oxidase, que também produz como subproduto peróxido de hidrogênio, que é rapidamente degradado pela peroxidase que existe no peroxissomo. O produto dessa reação é o glioxilato, que também faz parte lá do ciclo do glioxilato que a gente estudou, importante nas plantas para a produção de novas moléculas de oxalocetato, que vocês sabem para que serve. Bom, o glioxilato, então, produzido aqui, pode ser alvo de reação com grupos amino e produzir o aminoácido glicina. A glicina, portanto, é translocada para dentro da mitocôndria e é alvo da enzima glicina descarboxilase, que oxida glicina, retirando elétrons dela e produzindo NADH, e libera CO2, tá? Então, você consumiu oxigênio, liberou CO2 sem produzir nenhuma energia ainda. Tá, Rafael, mas produziu um NADH aqui que podia ir para a cadeia respiratória, tá na mitocôndria. Calma aí que eu vou te explicar que esse NADH aqui, no final dessa história toda, ele vai ser consumido. Quando a glicina descarboxilase, né, oxida e descarboxila a glicina, ela acaba removendo um grupo amino e acaba produzindo um aminoácido serina. A serina, portanto, é transferida para o peroxissomo, ela sofre uma nova transaminação, que é a perda do grupo amino, e se transforma no hidroxipiruvado. O hidroxipiruvado é reduzido pela enzima alfa-hidroxiácido redutase. Reduzido, alguém transfere elétron para ele, NADH. Então, aquele NADH que foi produzido na oxidação das glicinas, ele foi também gasto na redução do hidroxipiruvado a glicerato. Então, o saldo de NADH dessa reação da etapa de fotorrespiração é zero. Glicerato, portanto, transferido novamente para o cloroplasto, o glicerato é fosforilado em 3-fosfoglicerato, consumindo ATP. Então, vejam, portanto, que quando a rubisco faz a oxigenação, a gente tem a fotorrespiração, que é um problema muito sério para a planta, porque a fotorrespiração acaba consumindo oxigênio e liberando CO2, consumindo oxigênio, liberando CO2, sem produção de energia. Pelo contrário, com consumo de energia, porque a gente gasta uma molécula de ATP. E por isso a gente fala que a fotorrespiração, ela representa um desperdício. Por quê? Um átomo de carbono presente em moléculas orgânicas acaba sendo transformado em CO2 sem produção de ATP, sem produção de NADH, né? E quando a gente tem o catabolismo das moléculas orgânicas, a gente tem moléculas de carbono, de carboidratos, lipídios e proteínas, que são degradadas, via de regra, no ciclo do ácido cítrico, liberando CO2, liberando NADH, FADH2 e ATP, que levam a uma grande produção de ATP, tá? Essa atividade de oxigenase da rubisco, que leva à fotorrespiração, ela aumenta rapidamente com a elevação da temperatura e também com o aumento da proporção de CO2, perdão, com a redução da proporção de CO2 e O2. E é um grande problema para as plantas das regiões tropicais, porque elas estão submetidas a climas extremamente quentes, que favorecem a oxigenação da rubisco em relação à atividade de carboxilação. A evolução moldou adaptações metabólicas que são muito comuns nas plantas tropicais, são as plantas C4 e as plantas CAN, que a gente vai abordar bem no finalzinho dessa aula, tá? Bom, mas vamos considerar que a rubisco, né, seguiu o seu caminho de carboxilação e a rubisco, portanto, carboxilou a ribulose 1,5-bifosfato em 2 moléculas de 3-fosfoglicerato.
3-fosfoglicerato, portanto, é a matéria-prima para a segunda etapa do ciclo de Calvin, a etapa de redução. As reações que a gente vai ver agora são reações que vão converter o 3-fosfoglicerato em formas de hexose-fosfato. Então, o 3-fosfoglicerato, que é o produto da Rubisco, ele vai ser convertido em 3 formas de hexose-fosfato, ou na glicose 1-fosfato, ou na glicose 6-fosfato, ou na frutose 6-fosfato. Todas essas moléculas, todas essas hexose-fosfatos são isômeros umas das outras, prontamente interconversíveis de forma equilibrada, interconversível, de forma reversível, tá? As etapas dessa conversão são muito semelhantes às reações da gliconeogênese, exceto que a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase dos cloroplastos, ela vai usar poder redutor de NADPH, diferente da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase citoplasmática, que usa como fonte de poder redutor a molécula de NADH. A única diferença é essa, mas muitas das reações que a gente vai estar vendo aqui são reações muito semelhantes às que a gente viu lá na gliconeogênese. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né, bem rápida, mas a gente vai destrinchar isso melhor, as moléculas de 3-fosfoglicerato são fosforiladas pela 3-fosfoglicerato cinase, usando ATP como fonte de grupo fosfato, produzindo 1,3 bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato é alvo de uma redução pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que usa poder redutor do NADPH, transferindo elétrons para 1,3 bifosfoglicerato. Libera NADP+, e produz como produto gliceraldeído 3-fosfato. A gente sabe que gliceraldeído 3-fosfato, ele é prontamente interconversível em seu isômero pela triose fosfato isomerase, que é de hidroxiacetona fosfato. Quando gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxicetona fosfato são condensados pela aldolase, a gente tem a produção de frutose 1,6 bifosfato, que é alvo de frutose 1,6 bifosfatase, produz frutose 6-fosfato, que é a matéria-prima para a produção de amido, tá? De hidroxiacetona fosfato pode ir para o citoplasma, né? Gliceraldeído 3-fosfato é intermediário da via glicolítica, pode ser usado para a produção de ATP quando este é necessário e, portanto, segue na via glicolítica. E ambos, de hidroxiacetona fosfato, gliceraldeído fosfato, também no citoplasma, podem ser alvo da aldolase citoplasmática, virar frutose 1,6 bifosfato. Também temos frutose 1,6 bifosfatase no citoplasma, que tira um fosfato, produzindo frutose 6-fosfato, matéria-prima para a sacarose. Então, vejam que os produtos triose-fosfato dessa segunda etapa do ciclo de Calvin são matéria-prima para a produção de várias hexose-fosfato, que tem vários destinos de acordo com a demanda da célula e, obviamente, da demanda fisiológica do organismo naquele momento. Mas vamos ver com mais detalhes essas reações de redução que começam com 3-fosfoglicerato, produto da carboxilação da Rubisco. Bom, a primeira reação aqui, portanto, é aquela na qual 2 moléculas de 3-fosfoglicerato são fosforiladas a 2 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato com o consumo de 2 moléculas de ATP pela enzima 3-fosfoglicerato cinase. Então, aqui a gente está vendo o que acontece com cada fosfoglicerato. Cada fosfoglicerato consome um ATP, produzindo 1,3 bifosfoglicerato, mas quando a gente está falando de um CO2 sendo fixado no ciclo de Calvin, foram produzidos 2 3-fosfoglicerato, por isso que essa reação acontece 2 vezes para cada CO2 fixado, tá? Bom, na próxima reação, 2 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato são reduzidas a 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato pela ação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que consome nisso 2 moléculas de NADPH,
e produz 2 NADP+. Bom, não podemos esquecer que essa reação acontece para 2 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato para cada CO2 fixado. Bom, uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato das 2 produzidas na reação anterior, ela foi utilizada e convertida no seu isômero de hidroxiacetona fosfato pela ação da triose fosfato isomerase, tá? Entretanto, foram 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, uma delas foi convertida pela triose fosfato isomerase, produzindo de hidroxiacetona fosfato. A outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato se condensa pela ação da aldolase com a de hidroxiacetona fosfato isomerizada, produzindo uma frutose 1,6 bifosfato, que é uma hexose. Essa frutose 1,6 bifosfato ela pode ser convertida em frutose 6-fosfato e a partir daí glicose 6-fosfato, glicose 1-fosfato, que são todos isômeros. Bom, e agora, até aqui, pensando em um CO2 fixado, a gente produziu uma hexose fosfato, que era o nosso grande objetivo da fotossíntese. Qual que é o problema? Pausa. Você voltou. O problema é que o ciclo de Calvin é um ciclo. Então, eu vou voltar alguns slides. O grande problema até agora foi que você precisa regenerar a molécula consumida na primeira etapa catalisada pela rubisco. Então, a terceira fase do ciclo de Calvin tem a ver com a regeneração da ribulose 1,5 bisfosfato. E para que a gente consiga regenerar a ribulose 1,5 bisfosfato, cada rodada do ciclo de Calvin não pode consumir apenas um gás carbônico. Cada rodada do ciclo de Calvin tem que fixar 3 gás carbônicos, para que nós tenhamos a produção de 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato no final da etapa de redução. E aí você tem que parar para pensar que se um CO2 fixado produziu 2 gliceraldeído 3-fosfato, se a gente fixar 3 CO2, a gente vai produzir 6 gliceraldeído 3-fosfato. E aí é que a gente pode pensar no terceiro estágio do ciclo de Calvin, que é a regeneração da ribulose 1,5 bifosfato, que é a molécula aceptora de CO2 da primeira etapa de fixação. E essa parte da fotossíntese, nada mais, nada menos, vai envolver um remanejo de átomos de carbono entre cetoses e aldoses. Isso quer dizer, entre monossacarídeos com o grupo cetona e entre monossacarídeos com o grupo aldose. Parece muito com a etapa não oxidativa da via das pentoses fosfato, que também ficava lá, transformando aldose em cetose, cetose em aldose, monossacarídeo com 3 e 4, vira 7, 2 e 3, não sei mais o que. É muito parecido. A gente vai, portanto, pegar esses gliceraldeído 3-fosfato, produzidos na etapa 2, e vamos remanejar os átomos de carbono entre gliceraldeído 3-fosfato, que é uma aldose, de hidroxiacetona fosfato, que é uma cetose, usando as enzimas transcetolase e aldolase. E esse remanejo de átomos de carbono entre gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona fosfato vai levar a uma possível construção de carboidratos com 5 carbonos que a gente precisa regenerar, que é a ribulose 1,5 bifosfato, a partir dos produtos de 6 ou de 3 carbonos que foram gerados pelas etapas de fixação e redução do ciclo de Calvin. Então, pessoal, nesta etapa,
que é a terceira etapa do ciclo de Calvin, a gente vai ter um remanejo dos átomos de carbono entre cetoses, como é o caso da frutose, como é o caso da dihidroxiacetona fosfato, e aldoses, como é o caso do gliceraldeído 3-fosfato. Sendo crucial nessa última etapa o papel da transcetolase, que vai necessitar de TPP como cofator e transfere unidades de 2 carbonos de uma cetose para uma aldose, como também da aldolase, que faz aquela condensação aldólica entre dihidroxiacetona fosfato e algum tipo de aldeído, como é o gliceraldeído 3-fosfato, por exemplo. Portanto, com essas enzimas é possível a gente construir um carboidrato de 5 carbonos, que é a ribulose 1,5-bifosfato, aceptor de CO2 lá da Rubisco, a partir desses produtos de 6 carbonos ou 3 carbonos das etapas de fixação e também de redução do ciclo de Calvin. E aí, na próxima videoaula, a gente vai falar, então, dessas reações que compõem a terceira etapa do ciclo de Calvin. Não deixem de ver essa próxima videoaula de fotossíntese. Até lá!